inunda meu ser. Inunda, inunda, inunda meu ser. Vem Espírito Santo, vem inunda meu ser. Água que cura, vem ó água que cura, restaura o meu viver. Inunda, inunda, inunda meu ser. Inunda, 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 inunda meu ser. Vem Espírito Santo, vem inunda, vem inunda meu ser. Água da vida, vem ó água da vida, transborda, transborda em meu viver. Inunda, 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 inunda meu ser. Você acompanhou aqui na América O Amor Vencerá, seu momento de oração e intercessão. Mais um programa da Rede Canção Nova de Rádio. Rádio América. A Rádio América chega todos os dias até você, levando a presença de Deus através da Santa Missa. Receba a alegria do Espírito Santo sobre a tua vida. Nos momentos fortes de oração e intercessão. Sim, Senhor, se tem alguma cilada do inimigo na vida dela e na família, seja quebrado agora na autoridade do nome de Jesus. Aqui você é alimentado na sua caminhada cristã, vivendo uma experiência nova a cada dia. Sintonize a América e divulgue entre seus amigos. Rádio América AM 1410 ou america.cançãonova.com. Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. A porta da fé que nos introduz na vida de comunhão com Deus e permite a entrada na sua igreja está sempre aberta para nós. É possível entrar por ela quando a palavra de Deus é anunciada e o coração se deixa forjar pela graça que transforma. Ano da Fé. A Canção Nova é mais igreja. Eu vi adolescentes serem transformados pelo testemunho dos santos. Eu bati papo com cardeais que encontrei entre milhares de pessoas. Eu chorei com milhões, adorando em vigília o meu Deus. Eu renovo minha vida em Cristo por causa das fortes palavras do Papa. Eu viajo milhas e descanso em sacos de dormir pela minha fé. Eu sou um jovem peregrino nessa jornada. Você me acolheria? Jornada Mundial da Juventude, Rio 2013. Participe também dessa emoção. Acolha os peregrinos em sua casa e faça milhões de amigos. Informe-se em sua paróquia ou acesse www.rio2013.com. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Através da Rádio América, minha família foi transformada. Ter canção nova é bom demais. América. Acesse sãopaulo.cançãonova.com e fique por dentro de tudo o que acontece na Canção Nova em São Paulo. Eventos, vigílias, shows, campanhas e muito mais. Acesse sãopaulo.cançãonova.com. Rádio América. 11h59. Mais que um encontro internacional dos jovens com o Papa, a Jornada Mundial da Juventude é um encontro verdadeiro com o Cristo jovem em meio a nós. A jornada representa para mim uma oportunidade de eu chegar e alcançar o coração dos jovens. Rostos, raças, várias nacionalidades, expressando com sua cultura e vida a presença de Cristo vivo no mundo. Estou muito feliz de ver o entusiasmo, a resposta da juventude para participar e trabalhar na Jornada Mundial da Juventude. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Uma canção nova em sua vida. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Olá, muito boa tarde. Programa Mais Saúde hoje
comigo e um sorteio sensacional. Consegui um pedômetro para vocês. Aquele pedômetro que todo mundo fala, que todo mundo pergunta, que tem no livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, que é aquele que eu uso, chiquérrimo, importado. Pois é, aquele que eu uso no consultório. Aí eu reclamei e falei para minha secretária. Aliás, boa tarde, minha querida Ana Paula. Boa tarde, doutora. Gente, olha, se você puder acessar o blog blog.cançãonova.com/América. Você vai ver ao vivo nós duas e ela tá colorida, ela tá com uma blusa xadrez linda, né? Obrigada. Essa morena bonitona. Então, bonita de corpo e de alma, né? Obrigada. Então, esse xadrez tá lindo em você. Então, você pode estar acompanhando a gente no programa. Eu tava falando, né, Ana, que hoje nós temos pedômetro para sorteio, então não perca tempo. Ligando 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Mas você pode participar através do e-mail, né, Ana Paula? Pode sim, o nosso e-mail maissauderadio@cançãonova.com. Só você enviar uma mensagem dizendo que você quer participar do sorteio hoje. Se quiser, concorrer. se quiser. Pode também uma dúvida, né? Uma pergunta, aproveitar a oportunidade, claro, né? Mas tem um jeito que eu amo, que eu acho fantástico, porque eu percebo, Ana, que é uma maneira de você, por exemplo, que está aí no carro nos ouvindo. De repente você não tem como tá ligando, afinal de contas é um interurbano, eu tô lá longe, não tô com acesso ao meu e-mail, mas você tá sim com o seu celular, porque hoje não tem como uma pessoa não ter celular. Teve uma pesquisa que falou que hoje nós temos 1,7, esse número é muito engraçado, né? 1,7 celulares por pessoa. Então, tem muita gente que tem mais que um. Eu, graças a Deus, só tenho um. Mas, olha só, você pega o seu celular e você manda uma mensagem. Aqui, um SMS através do seu celular. Como? Digita CNSP, tudo junto. Dá o espaço. Se você quiser, basta colocar o seu nome e o estado, a cidade da onde que você está falando, tá? Não precisa nem dizer, vou participar do sorteio, tal, que isso aí a gente já sabe que quem está ligando e passando o SMS agora, das 12 às 13, é porque vai participar do sorteio. Gente, então deixa eu mostrar, olha aqui na caixinha, bonitinho, tá? Importado, americano, esse pedômetro que eu falo tanto. Então, vocês sabem o quanto é importante caminhar, então eu incentivo ao máximo, mas hoje é essa a nossa contribuição. Estava brincando, dizendo que lá no consultório, como esse é o pedômetro que eu uso para o meu paciente, sou eu que compro, então eu negociei lá com a minha secretária, falei, olha, é o seguinte, você tem que negociar em cada lote que a gente compra, pedômetro para sorteio. E aí eu recebi, tá aqui, que eu tô mandando para vocês. Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CNSP, espaço e a sua mensagem. Olha só, olha só. Vocês estão vendo que eu estou desafinando um pouquinho, né? Porque como toda a população, lá fui eu também pegar essa gripe que peguei do Dr. Roque. Aliás, eu estava tão exibida, porque o Dr. Roque ficou uma semana doente e eu assim, né, levantando o ombro para ele, como quem diz, eu não vou pegar essa gripe, mas eu peguei. Então, gente, é o seguinte, tomem cuidado, bebam muita água, cuidado com lugares fechados, lavem a mão. Vou amanhã gravar um programa Mais Saúde lá para a TV. Eu estou pedindo para o professor Enio fazermos uma pauta sobre como lavar as mãos. Aninha, sabia que a gente pensa que sabe lavar a mão e não lava? Mas eu vou contar depois direitinho como é que foi e disponibilizar no blog. Mas já temos participações. Olha só, a Érica de Tapicerica da Serra participando do sorteio. Temos uma primeira participação aqui, Vanderly da Silva, bem-vinda, do Jardim Alvorada. Quem sabe agora você começa a estar participando mais com a gente, isso. Mas eu estava comentando do incentivo ao pedômetro esse que está sendo sorteado hoje. Gente,
Vocês vão ver, você que ganhar, ou você não ganhou, compre. Ou tem uns aplicativos que você consegue baixar dependendo do seu celular. O que eu percebo que, nitidamente, as pessoas têm a sensação que andam, mas não andam o suficiente. Realmente, hoje nós estamos vivendo numa sociedade, como eu bem coloquei dentro do livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, que você pode estar comprando aqui pela nossa Canção Nova, 0 Operadora 12 31 86 2600. Para quê? Para poder ajudar na campanha do projeto da Minha Almas a fecharmos essa campanha do 100%. Tudo que você compra pelo Davi também ajuda. Eu fiz um capítulo que nós vivemos numa sociedade obesogênica. Por que obesogênica? Porque simplesmente tudo nos convida a sermos sedentários. E aí é muito comum, viu, Ana, quando eu tô com um paciente assim, que eu vou dizer assim, bom, agora o senhor vai voltar para a segunda etapa da consulta com uma lição de casa. Aí eu dou exatamente aqueles 2 formulários que estão no final do livro, um escrito passos e o outro recordatório que a pessoa vai, então, me escrever exatamente o que ela vai comer naquela semana. Sim. Aí vem a pessoa e diz assim, doutora, mas eu sei o que eu como. Eu falei, não. Você vai, exatamente, vai passar essa semana e vai me dizer o que você vai comer no futuro. E é interessante porque depois a pessoa diz assim, nossa, eu não me dava conta do que eu fazia. Bom, mas enfim, nos passos. Aí chegam e dizem assim, não, mas eu sou muito ativo, doutora. Eu sou vendedor, sou representante. Eu estou andando o dia inteiro, tal. Gente, para nós não sermos considerados sedentários, nós temos que dar pelo menos 10 mil passos por dia. E eu confesso a vocês, aqui olhando para a câmera, eu confesso a vocês que não é fácil. Eu mesma, se não acordo muito cedo que eu digo é 5:30 da manhã com o Dr. Roque, né? Primeiro a gente reza, que a gente não levanta da cama sem isso. Primeiro nós rezamos, depois, se eu não fizer uma caminhada de meia hora, 40 minutos, eu não consigo, no final do dia, chegar nos 10 mil passos. Sim, nesse montante. Né? Exatamente. Então, gente, não é fácil. Qual a diferença? A diferença é que tudo que a gente contabiliza, a gente consegue melhorar. Por isso que eu gosto tanto do pedômetro. Olha só, tem já a Rita aqui de Piquete, a cidade do Diácono Nelsinho Correia. Então, Rita, obrigada pela participação. E tem a Zumira Ferreira que me mandou um recado. Beijos para a doutora. Ela é a dona do gato Mimi. É o seguinte, deixa eu contar. Sabe a Mirelle? Deixa eu contar para a Ana Paula que ela não foi dessa época. Né? Na época que o Mais Saúde era das 16 às 17 horas. E uma vez eu convidei a doutora Mirella, que já esteve aqui conosco, né, falando da saúde dos animais, ela que é veterinária, nós estivemos fazendo uma pauta sobre a saúde dos bichinhos. E veio uma pergunta, que foi justamente a pergunta da Zumira. Se gato branco tinha problema de audição. E, na verdade, o gato branco, me parece, se não me falha a memória, é um gato albino, né? Então, ele tem umas deficiências. E aí foi que ela chegou, ela que fez essa pergunta, aí que eu fiquei sabendo da história do gato, que era surdo. Então, a Zumira é uma dessas nossas ouvintes que são assíduas, porque eu tenho certeza, gente, que muitas pessoas não sabem que o Mais Saúde trocou de horário. Verdade. Então, vamos divulgar. É agora todo dia. Antigamente era terças, quartas e sextas. Agora é diário o programa. Do meio-dia à 1h da tarde, horário de Brasília. Então, vamos divulgar. Agora, e você? Está participando do sorteio do pedômetro de hoje? 0 Operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CNSP, espaço e a sua mensagem. Ainda bem que você pôs essa vinheta, porque agora que eu me dei conta que eu falei do SMS, falei CNSP, dá um espaço, e esqueci de dizer que era para o
49.400. Mas dá para participar também por e-mail, né, Ana? Dá sim, você pode participar através do nosso e-mail. É só você encaminhar sua pergunta, a sua dúvida ou também a sua participação, falar também a sua sugestão de pauta para o nosso programa através do maisauderádio@cançãonova.com. Mais Saúde Rádio, porque também tem o Mais Saúde da TV, Exato. né? Então, Mais Saúde Rádio, @cançãonova.com. Envie, participe, estamos aguardando seu e-mail. Pois é, e lembrando que o Mais Saúde na TV é toda sexta-feira, às 13 horas. E liga a TV um pouquinho, quer dizer, você vai ter que negociar, porque um pouquinho antes você está me ouvindo, né? Verdade. Mas é muito bacana para a gente arrebanhar novas pessoas que estão longe de Deus, porque antes do programa tem sempre uma palestra do Monsenhor Jonas Abib. Verdade. Então, eu creio piamente que isso é para que justamente as pessoas que estão ligando, de repente, só até para ouvir o Mais Saúde, sejam fisgadas pelo Espírito Santo. Uma tática de Deus. Uma tática de Deus. Aliás, que acampamento maravilhoso. Acampamento de Pentecostes. Gente, tava tudo lindo. O Ironi estava inspiradíssimo. Sim. O Alexandre, então, que fez aquele exemplo do copo. Momento lindo. Gente, ele pegou um copo porque ele disse assim que a gente tem que estar assim, com uma profusão do Espírito, quer dizer, abundante. Então ele pegou um copo meio cheio e pediu para alguém segurar com um papel embaixo. E começou a dizer o seguinte, que cada vez que a gente vai num encontro e a gente pede o Espírito Santo, enche um pouquinho, e ele encheu o copo. Mas o copo não estava totalmente cheio. Sim. Ele só estaria pleno, completamente cheio, quando ele transbordasse, tocasse no papel. E o papel é a nossa família. Olha só. Então, não adianta a gente ter um pouquinho só do Espírito Santo e só para nós. A gente tem que ter em profusão para tocar todos. E principalmente nós sermos muitas vezes, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, o evangelho que o nosso irmão está lendo. Então, nosso testemunho é muito importante. Mas voltando aqui para a área de saúde, temos aqui já participações. A Maria Luciete de São Paulo, também do sorteio. A Rosa Maria mandando abraços, dizendo que sempre o programa está maravilhoso, obrigada. Temos a Cristina de Carapicuíba para o sorteio e a Maria Elza de Osasco. E temos uma pergunta. A Ana Paula de Vargem Grande vai participar do sorteio e pergunta assim: doutora, depois de ouvir seu programa, parei de tomar leite. Agora, querida, você parou de tomar leite e comer os seus derivados? Porque não se esqueça, nossa dificuldade em relação ao leite de vaca é que o leite humano, para o qual nós fomos geneticamente talhados, né? Deus nos criou para saber digerir o leite da nossa mãe. Então, é o bezerrinho que sabe digerir o leite da mãe dele. Então, quando a gente toma um leite de outra espécie, a gente não tem a capacidade adequada para estar quebrando e digerindo o leite de uma outra espécie. Sim. Agora, é aquela história, se eu nunca tomo uma vez ou outra, tudo bem, meu corpo ainda dá conta, ele tem um nível de tolerância. Só que hoje o que a gente está vendo, Ana? Nós temos simplesmente leite de vaca e a proteína principalmente, porque todo mundo fica preocupado com a lactose, mas a lactose é o açúcar do leite, nosso problema é a proteína do leite. Sim. Então, o que acontece? As pessoas ficam, assim, desatentas que muita coisa hoje tem a proteína do leite embutida. Só que aí a gente toma leite de manhã, come alguma coisa que tem leite no lanche, uma bisnaguinha no lanche da manhã, depois o bolo, depois no almoço ainda come mais alguma coisa. Né? E aí vai. Então, você não só come todo dia, come umas 3 vezes no mínimo por dia, todos os dias. O corpo não dá conta, né? Não dá conta. E falando, então, que o queijo, Ana, para você fazer 1 quilo de queijo, você precisa de 8 litros a 10 litros de leite. Sim. Então, comer queijo é tomar leite concentrado. Agora, ela me pergunta sobre a filha dela, o que fazer. Esse é realmente um grande drama para as mães. Eu, inclusive, tenho um testemunho no livro do Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, quando eu estou falando dos alimentos com potencial alergênico e que
Entre eles, o primeiro que eu cito é o leite e seus derivados, né? No caso do leite da vaca, por conta dessa proteína, eu dou 2 testemunhos. Eu usei 2 testemunhos, um até do pessoal da comunidade, da Bia, que está esperando o seu 4º bebê. Eu digo que é um novo bebê funcional chegando, a esposa do Marquinhos, aqui da comunidade Canção Nova. E é muito interessante. Vale a pena. Ana, onde que tá? Como é que o pessoal pode ouvir o testemunho da Bia e do Marquinhos quando eles estiveram aqui? Você lembra? Era YouTube, Programa Mais Saúde. Testemunho de Marcelo e Bia Zambuja. Marquinhos e Bia Zambuja. Tá. Isso. Gente, vale a pena vocês ouvirem esse programa. Por quê? Por mais que ela já estivesse, eu brinco e digo doutrinada, Sim. né? Doutrinada a saber o quanto os filhos mais velhos estavam super bem, ela ainda estava amamentando o João. Sim. Mas na hora de tirar o peito, o leite materno, ela entrou em pânico. Ela falou, mas o que eu vou fazer? Não vou dar leite de vaca, eu sei que leite de vaca faz mal. Ela ficou num desespero que eu tive que botá-la para falar com a doutora Denise Carreiro, para ela ouvir uma outra pessoa dando também um testemunho. Então, Ana, melhor coisa é você ouvir os programas. Então, primeira coisa, você vai lá no YouTube, você coloca Programa Mais Saúde e você coloca doutora Denise Carreiro. E põe leite. Põe leite, só isso. Ou então põe leite, nem põe doutora Denise Carreiro. E você vai ver um monte de programas feitos com esse tema. Vale a pena você ouvir para se sentir segura de que existem sim outras fontes de alimento. Porque, minha querida, se o homem tivesse que depender do produto da glândula mamária de uma outra espécie, a nossa civilização já estava extinta. Porque leite, na nossa civilização, assim como o glúten, só tem 10 mil anos. Foi quando o homem começou a domesticar animais, dominar a agricultura, que a gente começou a introduzir esse tipo de alimento. Além do que, o leite da vaca de antigamente é totalmente diferente do leite de vaca de hoje. Então, quando você me pergunta qual é o melhor, longa vida ou de saquinho, eu vou dizer para você, o de saquinho, tanto quanto o de longa vida, tem plástico, porque o longa-vida dentro da embalagem né? Tetra Pak tem um filme plástico. Filme plástico esse que libera bisfenol A, uma substância muito complicada. Gostaria muito que vocês pudessem estar lendo o meu livro, porque eu explico isso em detalhes. Sim. Podemos até fazer mais uma pauta a respeito, mas você que acompanha o programa Mais Saúde, você sabe que você tem um acesso no YouTube, né, Ana? Tem sim, todos os nossos programas estão ali à disposição, com o nome do convidado ou com o tema que foi discutido, debatido naquele dia. Então, como o exemplo que a doutora usou agora há pouco, da doutora Denise Carreiro. Tem esse programa que está, Programa Mais Saúde, doutora Denise Carreiro, e o tema leites e derivados. Mas tem ali também soja, tem ali outros nomes, também outros temas que nós, com a doutora Denise Carreiro, já debatemos. Então você pode procurar lá, Programa Mais Saúde, e não somente esse, mas tantos outros. Tem o suco de couve, tem ovário policístico, tem artrite e artrose, alimentação infantil, vários. Com a doutora Denise Carreiro, mas também com outros convidados maravilhosos, né? Pois é, e tem aqui uma pergunta, mas antes, a minha pergunta para você, já participou do sorteio? Sorteio do pedômetro hoje. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Mas você pode também mandar o seu e-mail através do maissauderadio@cançãonova.com. Vou repetir para você conferir a sua anotação. maissauderadio@cançãonova.com. Nós estamos aguardando a sua participação hoje. Pois é, e tem também o SMS, que você que está nos ouvindo do carro, não perca essa oportunidade. Em celular na mão, CNSP, dá um espaço, põe seu nome, coloca de onde você está falando e manda para 49.400.
várias participações. Ó, tem a Gabriela de Campinas falando do sorteio. Tem o Cláudio que fez uma pergunta interessante. Olha só que bacana. Você vê que as coisas que a gente fala aqui já estão começando outros profissionais a falar na televisão. Então, ele dizendo que viu uma nutricionista esse fim de semana num programa de TV e que ela falou sobre a soja, dizendo que as meninas podem entrar na puberdade mais rapidamente e os meninos perderem a virilidade. Gostaria de saber mais sobre o assunto. Já fizemos uma pauta espetacular, né? Gente, YouTube, Mais Saúde, soja. O que acontece? A soja, ela tem um fito é planta, hormônio. Por isso que, por exemplo, existem alguns tipos de câncer, como o câncer de próstata, que é hormônio dependente, mas tem uma coisa muito interessante. O homem tomando isoflavona se beneficia, porque vai lá no receptor daquele câncer de próstata esse fito-hormônio e impede o desenvolvimento desse câncer. Então, no caso de pessoas até de muita idade, como o Dr. Roque diz, uma pessoa de mais de 80 anos vai fazer uma radioterapia, vai lá fazer uma cirurgia que de repente vai deixar a pessoa com uma incontinência urinária permanente, aí a pessoa não morre do câncer, mas morre de tanta tristeza de se ver num final de vida assim. E é o que ele diz, o tumor de próstata em velho, em idoso, ele cresce muito devagar. Então, o que a gente faz? Faz todo aquele protocolo que evita o crescimento desse tumor e ajuda dando alimentos que contêm isoflavona. Como eu, Cláudio, particularmente não gosto de soja, a única soja que eu falo para o meu paciente, quando é da tradição dele comer, como por exemplo os orientais, é comer a soja coagulada e fermentada, mas pelo amor de Deus, orgânica. Uma das mais contaminadas por pesticida é a cultura da soja. Eu sei o que eu tenho que desintoxicar aqueles meus pacientes de Tangará da Serra, daquela região que é a altíssima produtora de soja, compete em produção com os Estados Unidos. É uma alta produção de soja, porém muito pesticida. E esse pesticida entrando no nosso organismo, aí sim é que vai fazer mal. Mas fora isso, o que acontece? Quem não pode justamente tomar hormônio feminino porque vai desencadear um outro tipo de câncer, a soja é altamente preocupante. Não se deve justamente estar ingerindo. E justamente por ela ter esse fito-hormônio, você dá uma carga hormonal muito grande, porque essas meninas e esses meninos que estão tomando soja devem estar tomando na forma de